Muito boa tarde, gente. Salve, galera do Sulacap News, tudo bem? Hoje a gente está fazendo essa live super especial, obviamente, porque, na verdade, a gente também quer contar boas notícias. E, numa crise de pandemia que está assolando o mundo e o Brasil não é diferente, a gente tem pessoas se envolvendo literalmente para conseguir fazer um papel bonito. Eu vou esconder elas por enquanto para ninguém ver. Então, são duas pessoas, uma, obviamente, já é a mais conhecida da gente, e outra que se encampou na ideia para poder cair dentro e correr atrás de ajudar as pessoas que estão precisando nesse momento de pandemia, que as pessoas precisam de ajuda. Muitas pessoas estão precisando de ajuda, e aí a solidariedade está sendo a palavra do momento, né? Então, vou colocar o nosso sistema aqui, vamos abrir a janela para elas. São duas mulheres, obviamente, a presidente da Associação de Moradores da Sulacap, Renata Almeida. Bem-vinda, Renata. Boa tarde. E uma moradora ilustre, né, que está correndo atrás junto com a Renata para poder fazer isso dar certo, e já está dando certo, por isso que a gente fez questão de fazer essa live para contar boas notícias, né? E a gente, então, trouxe também para cá Andréa Cordeiro. Andréa, bem-vinda. Obrigada. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Renata. Boa tarde, Alexandre. Então, a gente fez essa live, na verdade, além de contar essa história que a gente quer contar para todo mundo, a gente também quer dividir com vocês uma história super bonita e super legal. Claro, mostrar para todo mundo que iniciativas, por menores que sejam, elas podem ajudar muitas pessoas. E aí a gente juntou a Renata e a André aqui para contar um pouco dessa história. Na verdade, a história começou já há muito tempo. A Associação de Moradores faz campanha para arrecadar alimentos. Não é de hoje. Só que, dentro das condições do dia a dia normal, as pessoas doam um pouquinho aqui, doam um pouquinho ali, né? A gente não é muito assim. A gente é solidário, mas é mais quando aperta, né? E quando entrou a pandemia, o Galpão Comunitário Jardim Sulacap, que é a sede da Associação de Moradores da Sulacap, precisou fechar, porque também tem uma biblioteca pública, tem uma série de outras coisas, precisou fechar, não deu para continuar o trabalho. Então, como ficou para doar os alimentos? E aí apareceu o André Cordeiro para ser a fiel escudeira da Renata, para conseguir angariar esses materiais. Olha, a gente vai falar um pouquinho mais no final da live a quantidade de coisas que já foi arrecadada. Para a gente começar a live, quase que a gente atrasou, porque elas começaram a passar para mim a quantidade de coisas que arrecadaram, e aí foi tendo mais mensagem, ou seja, é uma solidariedade que está pegando, que já pegou, muita gente está ajudando, comerciante está ajudando. Mas primeiro, obviamente, vou deixar a Renata contar um pouco dessa história. Renata, efetivamente, você está na gestão da Associação de Moradores há pouco tempo, dá para a gente dizer isso, mas somente um pouco bem depois tu começou a fazer um pouco desse trabalho de solidariedade. Conta pra gente um pouco como começou, como foi e como é que é o trabalho daqui para frente. Boa tarde, Alexandre, Andréia. Andréia, já te vi hoje de manhã, né, Andréia? O que acontece? O trabalho, desde que eu entrei na associação, que a gente tem essa campanha de uma forma um pouco mais tímida, eu diria, porque sempre tem alguém precisando, né? Então, a gente sempre deixou aqui aberto a receber alimentos, cesta básica, produto de limpeza. Quando a gente teve aquele problema da enchente em Realengo, né, que diversos locais foram afetados de uma maneira horrível, a gente abriu o galpão para receber doação. E aí a gente começou recebendo muitas doações de roupas e depois foram chegando as doações de alimentos. E, infelizmente, pouco tempo depois, né, desse problema que a gente teve em Realengo, surgiu essa pandemia. Eu considero um tempo curtíssimo, né? Eu ainda tenho roupas no galpão que foram doadas para as vítimas da enchente de Realengo, né? Então, tudo meio que se misturou. E a gente começou a ver pessoas pedindo, as pessoas que a gente já tinha um contato, que já entregavam cestas, solicitando um auxílio mais vezes. Então, a gente foi ficando preocupado e fomos vendo o bairro. A gente não tem uma informação completa da profissão das pessoas, mas a gente sabe que a gente tem muito comerciante no bairro, muito autônomo, muitas pessoas que trabalham em casas de festa, e todos esses
esses serviços eles foram afetados com a pandemia. Então, a gente começou, né, com mais entusiasmo, pedir as doações. Aí veio a ordem de fechar o galpão. A gente, na verdade, já estava vendo que isso ia acontecer. Aí, o que já era pouco ficou mais difícil ainda. E aí, não, mesmo com o galpão aberto, a gente vai marcar hora para receber, mas óbvio que não é a mesma coisa do que ter um local aberto o dia inteiro para receber as doações. Como os produtos não estavam chegando, o que a associação fez? Nós compramos 10 cestas básicas, divulgamos, para as pessoas verem que aquilo era real, que aquilo realmente ia acontecer, independente da ajuda de outras pessoas ou não. Quando a gente tem a ajuda de muitas pessoas, a gente consegue também ajudar muitas. Quando são poucas, a gente ajuda poucas. Aí a Andréia, que faz parte do grupo da associação, ficou vendo lá a gente gritando, não era só eu tive outras pessoas do grupo da associação que estavam solicitando as doações e ela se ofereceu para isso. Só que tudo foi se agravando, né? Como a gente está vendo aí. A gente começou e o número de casos foi aumentando, as mortes foram aumentando, e com isso os cuidados que a gente também tem que ter com a gente. E aí veio a ideia da Andréia, que aí eu vou deixar ela falar como surgiu esse nome lindo e carinhoso do local para as pessoas aceitarem aí a doação. Aí nessa parte agora, a Andréia conta aí. A Andréia pode contar essa história. Eu vou só aproveitar para dividir com vocês um pouco do que é. Que Andréia, fica super à vontade para passar para a gente aí como é que é. Mas é só para passar para a galera aí, ó. Eu estou postando agora as imagens das doações que as pessoas já fizeram, que a Andréia vem trabalhando muito, mas é essa imagem que eu queria mostrar para vocês, que é o nome, né, que a Andréia e a Renata deram aí a essa iniciativa, né? O Caixotinho do Bem, né? Eu achei muito legal essa história do Caixotinho do Bem. Mas conta para aí, o André, que história, como é que saiu isso, né? O Caixotinho do Bem foi uma ideia genial, vou contar. Na verdade, assim, vocês conhecem a horta aqui em Casborba, né? Eu tive lá no meio da semana, porque eu estou trabalhando de casa, encontrei o Emilson, que comentou sobre essa situação das 10 cestas que a associação adquiriu para doar. E nós estamos no meio da pandemia. Eu falei, nossa, mas e agora? As pessoas não vão querer ficar saindo toda hora para levar, né, mantimentos. Como é que vai ser isso? Aí eu, em casa, um dia, semana passada, eu falei, vou me oferecer para recolher então, porque as pessoas vão ficar com medo de sair de casa. Aí eu fui um dia, recolhi na Rua Guachos, recolhi ali no Campo do Muralha, e uma outra moradora na Vila Azul da Aeronáutica, que soube também, por uma moradora aqui da Solacap, a Ana, né, porque eu joguei no grupo e aí o pessoal saiu espalhando que eu ia recolher. Só que isso aí bastou para um dia para minha família falar assim, peraí, você vai ficar andando para lá e para cá agora? No meio da pandemia? Aí eu falei, e agora? Aí, no domingo, eu fiquei muito preocupada, né, de ter que parar com esse movimento, de ajudar as pessoas a recolher os mantimentos e levar para a associação, que é quem faz a distribuição. Aí, domingo, eu estava em casa, parada, pensando como eu ia resolver isso, e me veio na cabeça, porque eu avisava as pessoas, essa senhora na Rua Guastos, eu avisei a ela que eu estaria num carrinho azul. Eu falei, você não vai ver um caixotinho chegando aí, azul marinho? Sou eu. E eu fiquei com aquilo na cabeça, de caixotinho, meu carro, eu chamo ele carinhosamente de caixotinho. Eu fiquei no domingo pensando como eu ia fazer isso. Aí eu imaginei que se a gente tivesse um ponto, né, e onde as pessoas fossem naturalmente fazer compras, e ali elas pudessem doar, no momento em que elas estivessem comprando, pudessem doar alguma coisa, seria muito mais fácil do que eu ficar recolhendo e as pessoas saindo de casa, né, e desrespeitando essa questão toda social, de se manter em casa, a questão do distanciamento. E aí foi que eu lembrei, eu falei, vou conversar com a Renata se eu posso criar um ponto na Sulacap. Porque eu lembrei aqui do Mercadinho, que eu conheço há anos, né? Desde a época do pai da Fernanda. Aí eu liguei para a Renata, falei, Renata, você acha que se eu criar um ponto, isso pode criar algum problema que eu não estou vendo agora, né? Renata, André, pode, se você quiser. Aí eu liguei para a Fernanda, né? Eu falei, Fernanda, eu posso criar um ponto aí de recolhimento? Eu vou fazer um cartazinho, eu pensei no nome de Caixotinho do Bem. Eu faço esse cartazinho, deixo aí e jogo nos grupos, porque eu sempre chamo o pessoal para as festas aqui na praça, eles vêm, né? O pessoal é muito solidário aqui na Sulacap, pelo menos eu chamo, sempre colaboram de alguma forma, né?
E aí começou o movimento. A partir de domingo, quando eu conversei com a Fernanda, já na segunda-feira eu coloquei o cartazinho lá e comecei a recolher. Eu ia na parte da tarde e recolhia o movimento, né, as doações durante o dia. E, para minha surpresa, o pessoal, isso foi aumentando de tal maneira, e o próprio mercado ontem doou também. Já havia doado uma caixa de leite. Ontem, quando eu cheguei, o Marcos falou: André, você quer levar 12 caixas? Eu falei: nossa, aquilo me deu até uma emoção, porque eu falei: gente, isso tá. Eu recolhi ontem as 12 caixas de leite, com mais uns 2 quilinhos que eu tinha lá, e mais tarde a Fernanda me ligou: André, você não vem recolher, não? Eu falei: mas eu já passei aí. Ela falou: mas já tem um monte de coisa de novo. Eu falei: gente, e para minha surpresa hoje, né? Fizeram contato comigo, outros estabelecimentos aqui no bairro já, querendo implantar o caixotinho do bem também. Então, assim, eu acho muito legal, justamente por ser ponto onde as pessoas vão naturalmente fazer compra, e elas ali olham a situação e querem ajudar. Elas não precisam ficar circulando como era antigamente, né? Ou até impossibilitadas disso. Já que elas precisam fazer suas comprinhas, elas já têm um mecanismo ali fácil de ajudar também, entendeu? Então foi assim, foi uma inspiração divina. Simplesmente eu posso dizer isso. Que bom, né? Quer dizer, é uma boa inspiração que, claro, tá influenciando bem as pessoas, até os comerciantes. Sim. Você mesmo falou, contando aí, que acabou que começou para um local e já está ampliando para outros tantos. O importante Sim. agora, André, é o seguinte: as pessoas têm. Hoje você começou, na verdade, pelo mercadinho, pelo supermarket, se não me engano, lá no que a gente chama aqui no Sulacap de loteamento, mas na verdade é lá na rua Bárbara Eleodora, um pouco antes do CIEP, e aí começou por lá. Mas isso já ampliou, né? Ampliou. Eu hoje recebi um recado, né, até da Ana, que tem ajudado muito aí também, chamando o pessoal, né, junto com a associação, né? Ela hoje, André, olha, o pessoal da padaria, a Vera, o pessoal todo mundo conhece, né? É a padaria da Sulacap, é a Vera que é lá na outra praça, acho que é na Tobias Monteiro, se eu não me engano, o nome da rua. E tem um outro mercado também que eu já comentei alguma coisa, que segunda-feira eu vou ver se eu consigo confirmar. Então, assim, hoje, 2 pessoas já abraçaram o projeto, da mesma forma que o Solar Market abraçou, entendeu? Então, é uma forma simples da gente ajudar. As pessoas, às vezes, acham que ligar para mim e pedir, André, vem aqui buscar 1 quilo de feijão, acham que, não, mas ela vai sair de casa só para isso. Então, eu acho também que você passa ali, você doa uma latinha de sardinha, você doa um pacote de sal, sabe? É uma coisa anônima, que as pessoas, às vezes, gostam de manter isso também no anonimato, e fácil de se fazer, né? Porque você tem que comer, então você vai sair para comprar, e aí você tem um caixotinho para doar, e fica muito mais fácil para a gente recolher do que uma pessoa num carro indo de casa em casa. Isso que eu queria ver contigo, André. Então, a princípio, o Caixotinho do Bem está em vários locais, vários mercadinhos, ou, enfim, locais específicos que as pessoas vão passar naturalmente, é isso? Isso, começou no Sula Market, né? A ideia começou lá, e agora, a partir de amanhã, a padaria também vai ter um caixotinho do bem, o restaurantezinho da Vera, lá nessa praça, e eu vou tentar mais um mercadinho, não custa nada, eu peço mesmo. Então, assim, o mais importante é assim, tá? A ideia é colocar o Caixotinho do Bem em mercados, em locais que as pessoas estão podendo ir para fazer compras. Precisam, e aí, porventura, as pessoas aproveitam e fazem uma doação voluntária. Agora, que se tiver mais comerciante querendo colocar também o seu Caixotinho do Bem, André, acho que é importante. Como é que o comerciante que quer colocar o Caixotinho do Bem também, o que ele precisa fazer? Tá, olha só, eu imagino que o ideal seria entrar em contato com a Renata, que é a associação, informar a Renata da vontade de fazer parte dessa corrente do bem, né? E ter o caixotinho do bem lá também. Aí a Renata precisa saber quais são os estabelecimentos e quem vai trazer isso para a associação. Porque, por exemplo, o Sula Market, eu mantenho o compromisso de recolher e levar para a associação.
O ideal é que nesses pontos tenha alguém que possa fazer isso. Caso não possa, né? Só tem um comerciante lá. Eu posso até me oferecer para ir lá e retirar também. Mas o ideal é isso ficar linkado com a associação. Porque quando eu pensei em colocar lá no Sula Market, eu conversei com a Renata. Porque eu acho que, como é para a Associação de Moradores, o primeiro contato deveria ser com ela também. E aí ela pode falar, André, dá para fazer mais um cartazinho? Eu faço um cartazinho tranquilamente, eu vou fazer um para padaria, porque eu acho que essa questão visual também é bom. A pessoa, as letrinhas sendo as mesmas, eu penso assim, quando você chega no eu já vi isso em algum lugar, passa uma seriedade, passa uma coisa de união, né? Não é uma coisa, eu estou fazendo aqui, porque quando as pessoas se unem, mais pessoas voltadas para o mesmo fim, eu acho que a coisa surte efeito mais rápido. As famílias vão receber as doações de forma mais rápida, entendeu? Então, acho que o primeiro passo, faz contato com a Renata da associação, a gente tem vários grupos aqui onde a Renata está inserida, ou alguém pode ser esse caminho, né? E aí, se a pessoa, eu não tenho um caixote, André, você consegue? De repente eu vou lá na horta, né? Consigo um caixotinho, eu faço o cartazinho, não tem problema nenhum. Eu acho que o ideal é fazer o contato com a Renata e mostrar esse interesse em fazer parte desse grupinho aí do Caixotinho do Bem. Senta. Já que a Renata reconectou aí, voltou a conexão, em tempos de internet, todo mundo está usando a internet, né? É porque a pandemia, a internet, a Renata está se reconectando lá. A Renata já está ouvindo a gente bem? Cuidado. A Renata ainda está tendo um pouquinho de problema de conexão ainda. Né? Vindo, eu fiquei no lugar. Eu tive que sair lá da associação. Arruma aí o sofá, por favor. Isso. A Renata ainda está com probleminha. A Renata ainda está um pouquinho lenta a conexão da Renata. Eu vou deixar a Renata se estruturar melhor lá, deixa ela fazer uma reconexão melhor para ver se a gente consegue voltar. Só para. Minha casa. Tá. Renata, eu acho que agora só a tua imagem ainda não está aparecendo para a gente, mas o teu áudio está um pouquinho melhor, mas a tua imagem não está aparecendo ainda. Agora voltou. Bem, enfim, Renata, o que a Andrea estava falando ainda agora era que é importante as pessoas fazerem contato com você pela Associação de Moradores. Como é que algum comerciante que quiser também fazer o Caixotinho do Bem pode entrar em contato contigo e aí entrar nessa corrente do bem? Isso. Tá meio lento. A gente pede para sempre me procurar pelo WhatsApp da associação. Eu não sei se tem parecido, mas aí eu coloco aqui. A conexão da Renata ainda não está o ideal ainda, né? Ainda está bem ruim. Bem, o que a Renata conseguiu falar, que acho que conseguiu passar para a gente, é o seguinte: tem o WhatsApp da associação, a gente vai tentar colocar o WhatsApp, acho que a Renata melhorou. Estou vendo que ela está mexendo um pouquinho. Mas, Renata, você está ouvindo melhor a gente? Estou ouvindo bem, eu já mudei de 3 lugares na minha casa. Agora vocês estão me ouvindo? Agora. Eu estava pensando em até já deixar uns cartazes assim, prontos lá na associação, Renata, para a gente manter um padrãozinho, né? Que eu acho que o visual é bem legal. Eu poderia deixar com você. Aí os comerciantes que quisessem implantar o Caixotinho do Bem podiam pegar o cartazinho contigo. O que você acha? Ótimo. A maioria das pessoas aqui, eles têm o WhatsApp da associação, mas quem não tiver, é só procurar a gente pelo 96695-2505. E aí, como a associação não está aberta, a gente sempre marca um horário, ou a gente leva no comércio, não tem problema. Qualquer comerciante pode aderir. Quanto mais pessoas aderirem, melhor vai ser a nossa captação. A Renata não está vendo, mas não minto, acho que ela deve estar vendo que a gente colocou o zap aqui embaixo. Tá? Estou vendo. Então, aqui, o WhatsApp da Associação de Moradores está aí.
para quem puder entrar em contato, algum comerciante que queira colocar o caixotinho do bem. Então, tá aí o WhatsApp aqui embaixo, o WhatsApp da Associação de Moradores, 21 96695 2505. Procura a Renata para poder fazer, o comerciante que quiser, colocar o seu caixotinho do bem para poder fazer essa doação. Vai contribuir bastante, já que, enfim, pelo que a André falou para a gente, a coisa está fluindo bem, né? Está começando a ter mais movimento. O problema é se o carro de vocês daqui a pouco não dá conta, né? Esse é que é o problema. Né? Então, porque... A gente dá um jeito. Agora, vamos lá. Vocês dois estão trabalhando para ajudar as pessoas. Mas e a vida de vocês, né? Eu vou aproveitar que a conexão com a Renata está boa. Renata, enfim, a Associação de Moradores geralmente é um trabalho voluntário. O que você está fazendo durante a semana? Está de quarentena ou está trabalhando? Meu Deus, eu estou trabalhando normalmente, tentando, né, como todo mundo que foi aí afetado, mas o que acontece? Eu fico envolvida no meu trabalho até umas 2:30 da tarde, aí o que eu procuro fazer? Quando eu saio do meu trabalho, eu já tento agendar com quem vai lá retirar os alimentos, né, quem está sendo assistido. Daqui a pouco a Andréia chega com o caixotinho dela, aí a gente descarrega o caixotinho para depois eu ir para casa, tomar meu banho, me higienizar e não ir mais para a rua, né? E as pessoas também que estão indo lá, eu estou sempre marcando assim, em dias diferentes, tá? Isso é importante. Eu não estou juntando um monte de gente lá na salinha, até porque é um espaço pequeno e graças a Deus está cheio já de doações. Então, a gente procura assim. Agora, depois que eu venho para casa, aí é na minha casinha, com a minha família, cuidando da gente, porque se a gente pifar, vai ficar difícil, fica mais complicado ainda. Verdade. E, André, você está fazendo o que você faz? Enfim, está ajudando as pessoas, também tem tempo para ajudar os outros, mas está fácil porque da vida tá quarentena também? Também de quarentena, trabalhando de casa. Eu trabalho de 8 às 17, ligo o computador, entro no escritório lá da empresa que eu trabalho, né, que é a administração de um condomínio na Barra da Tijuca. Eu tenho que trabalhar até às 17 horas. E deu essa hora, eu entro em contato com a Fernanda, passo no mercado, recolho tudo, falo com a Renata, levo para ela e depois me tranco em casa e não saio mais. Aí a gente vai cuidar de janta, vai cuidar da família, é isso aí. A gente tem que arrumar um tempinho. André, aproveita e diz pra gente, o que mudou para você depois que entramos em isolamento social? Olha, no início foi bastante difícil, porque a gente está acostumado a sair de casa todo dia, a gente tem uma rotina, né? No início foi difícil eu me adaptar, porque trabalhar dentro de casa, as pessoas te veem, entram no teu quarto, querem falar contigo, aí tu fica tensa, né? Dá uma certa tensão. Depois eu comecei a ficar meio triste, porque as notícias que chegavam para mim, até aqui do bairro, né? As pessoas que a gente estava perdendo, as situações que elas estavam já começando a entrar por falta de emprego, falta de uma renda, isso começou a me deixar muito triste. Eu falei, eu preciso fazer alguma coisa para mudar um pouco esse quadro, porque não adianta a gente ficar alimentando uma tristeza e não fazer nada para mudar. E aí foi assim, acompanhando esse WhatsApp da associação, né, e o JSBS, foi que eu vi que eu poderia ajudar de alguma forma, né, e isso também me tirar um pouco daquela situação que eu fiquei o nome foi esse, entendeu? As situações de pessoas até com fome já. Isso foi uma coisa que me sacudiu de uma tal maneira, eu falei, não, fome não dá, sabe? A gente tem alguma coisa para comer em casa, não dá para a gente saber que tem gente passando por uma situação de fome tão pertinho da gente, né? Isso me deixou triste mesmo, e quando eu vi que a associação precisava de ajuda, que não ia ter, porque as pessoas estão sendo obrigadas a se manter em casa, eu falei, e agora? Então, vou fazer o seguinte, vou pegar meu carrinho, vou bater de porta em porta que eu falo assim, né? Depois de jogar no grupo e pedir, e as pessoas entrarem em contato comigo, Andréia, vem que eu tenho aqui para doar. E, então, assim, mudou nesse sentido, de eu ter que mudar a minha rotina, mudar diante desse quadro triste que eu estava vendo, entendeu? É uma adaptação nova, e esse trabalho começou a me dar alegria, porque é muito bom a gente ver que, diante disso tudo,
ainda existem pessoas que arrumam um tempinho, arrumam um meio de dividir até aquele pouquinho que já tem ali, mas porque ela quer ajudar o próximo. Então, assim, hoje eu me sinto numa felicidade, às vezes isso me emociona, ontem eu me emocionei muito, diante daquela situação que eu lembrei que as pessoas iam ter leite, sabe? Você saber que, de repente, ela não tem o que você tem. E você poder proporcionar isso só saindo de casa, né? É uma coisa, assim, que mexe com a gente, né? Da gente poder ser esse caminho, né? Que eu acho que é um meio de Deus mesmo, né? Eu acho que os cachorros passando na rua. Isso mexe com a gente, essa situação de a gente poder ajudar. Eu acho que até quem doa um sabão de coco, aquele que doa um pacotinho de sal, eu tento colocar no grupo que eles têm que se sentir gratos por poderem fazer essa doação. Porque de pouquinho em pouquinho, uma cesta básica, ela se forma assim mesmo, né? É 1 quilo de sal, é 1 quilo de açúcar, é 1 quilo de arroz. Então, eu sempre falo, hoje a moça falou assim comigo, você que é a moça do caixotinho do bem? Eu falei, todos nós somos. Aí ela falou, eu vou receber meu pagamento, aí eu vou trazer para você. Eu falei, olha, 1 quilo, falei para ela, se você trouxer 1 quilinho, você já vai estar ajudando, porque as pessoas passam no mercado, né? É mais de uma família, ou melhor, mais de uma pessoa. Então, assim, se 10 pessoas deixarem mantimentos no caixotinho, vão ser 10 quilinhos, que no final do dia, entregando lá para a Renata, ela vai compondo outras cestas, né? Que precisam ser lotadinhas, né? Com comidas. Então, assim, isso foi muito bom. Eu imagino essa correria para você, né? Oi? Imagina essa correria para você. É uma correria mesmo. É muito doido. Mas a gente fica cansado, mas eu acho que é um cansaço diferente, sabe? Eu acho que gratidão também deixa a gente um pouquinho cansado. Eu não sei se você consegue... Se não tiver esforço, não acontece, né? Eu não sei se você consegue ver os comentários que estão saindo. Aqui, para mim, pelo menos, eles aparecem aqui do meu lado, eu consigo verificar. E muita gente parabenizando a iniciativa, mas vieram dois posts bem interessantes, né? A Fernanda, que acredito que seja lá do mercado lá da barbeadora lá do Sula Market, né? Ela colocou a mensagem escrevendo que não precisa especificamente comprar na loja, pode de qualquer maneira levar de casa e colocar lá no caixotinho, né? Não tem problema nenhum. E outra foi uma questão que eu acho que você pode ser bem interessante. A Carla Alves Ferraz está dizendo assim, poderiam colocar cartazes nos condomínios, também avisando. Tá aí, uma sugestão interessante. Mais uma. Verdade, não custa nada. É uma ideia interessante. O Sulacap tem muitos condomínios, né? É verdade, assim, por isso que eu te falo, sabe, assim, quando a gente cria um movimento pelo bem, outras pessoas que estavam ali em casa, que não sabiam de que forma ajudar, elas começam a se movimentar, falam assim, o que eu posso fazer? Olha, a Carla já deu uma ideia, eu posso ir nos condomínios, assim, né, vou tentar fazer o contato com eles, perguntar aos síndicos lá se é possível, e a gente divulgar. De repente, o próprio condomínio tem um caixotinho do bem e a gente passa para recolher. É uma boa ideia. Acho que é bom que surgindo ideias facilita. Tomara que, assim, a gente, pelo que está vendo, as pessoas estão se comprometendo, né? Estão definitivamente sendo solidárias. A gente tem que tentar fazer de todas as maneiras para alcançar essas pessoas. E acho que todo mundo que tiver alguma ideia, iniciativa, além de deixar comentário aqui na live, obviamente, tem o WhatsApp aqui, a gente botou o WhatsApp aqui da Associação de Moradores. Passa o WhatsApp para a Associação de Moradores. A Renata novamente caiu, a conexão da Renata não está colaborando muito. Então, assim, mas para quem quiser, entre em contato com a Renata. Ô, André, só para a gente terminar a live, eu queria saber de você o seguinte: o que você está achando desse momento, né? Ou seja, a gente tem um isolamento social que está sendo respeitado mais ou menos, né? As pessoas estão meio que se envolvendo no isolamento, algumas estão achando que tem que voltar tudo ao normal,
O que tu acha dessa posição? O que você acha dessa situação? O momento é de parar, o momento é de voltar a trabalhar? Você que está na linha de frente para a solidariedade, o que você acha? Olha, eu prefiro acompanhar as estatísticas médicas, né? Porque eu tenho muitos amigos médicos, e o que eles têm passado para a gente é que os hospitais estão lotados. Então, eu imagino o seguinte: quem puder ficar em casa, fique em casa mesmo, porque a gente precisa diminuir a quantidade de pessoas na rua. Se elas puderem estar em casa, trabalhando da forma como eu estou trabalhando, ou ajudando da forma como a associação vem ajudando, e alguns moradores envolvidos, porque não dá, gente, não dá para ficar na rua como se nada tivesse acontecendo, porque a pandemia realmente existe, as pessoas estão sendo infectadas, e o corpo médico, eles não podem fazer nada do que um respirador permita, uma maca seja necessária para deitar um paciente. Então, assim, a gente tem que, até em respeito aos que não podem ficar em casa, né, minimizar a quantidade de pessoas infectadas, para eles poderem dar conta disso. Porque já que nós temos que ficar em casa, a gente tem que ajudar de alguma forma o corpo médico, né? Porque eles não têm, os hospitais não estão comportando. Isso não é notícia dada por esse ou aquele jornal. Eu tenho ouvido médicos conhecidos meus. Eles informam, eles pedem que, por favor, as pessoas precisam trabalhar sim, mas elas não estão podendo morrer nesse momento. Porque se nós voltarmos à nossa vida normal, a impressão que a gente tem, estando isolado em casa, uma boa parte deles, dos moradores, né, e dos trabalhadores, é que se nós voltarmos à atividade normal, o hospital não vai comportar. Então, para que morrer mais gente do que deveria? Eu acho que se atirar de um penhasco contando que tem uma cama elástica lá que vai caber todo mundo. Eu acho que a gente tem que pensar com seriedade sobre isso, entendeu? Gostei desse exemplo que você deu, né? Realmente, a ideia de um penhasco é pular do penhasco acreditando que tem uma cama elástica. Essa aí é a primeira vez que eu ouvi esse exemplo, que eu acho que encaixa muito com o momento atual. A Renata parece que voltou com uma conexão bem melhor. Renata, a gente tem, então, na verdade, tu vai acabar respondendo duas coisas. Primeiro é como está sendo sua vida na pandemia, né? Nesse isolamento social, e depois dá a tua opinião aí que tu acha do contexto geral, se temos que voltar a trabalhar ou precisamos manter o isolamento. Essa pergunta ela é perigosa, ainda mais para mim, né? Olha, a minha vida mudou, no geral, como eu acho que é de todo mundo, né? A gente foi obrigado a parar, literalmente, assim, a sensação que eu tenho é que a gente parou no tempo. E algumas pessoas buscam algo de útil com esse tempo que nos está sendo impondo, né? Outras não, infelizmente, né? Então, o que mudou na minha vida, né? Eu estou mais reunida com os meus filhos, né? Descobri que os meus filhos sabem cozinhar, que eles sabem se virar, que mãe não é insubstituível. A gente começa a ver, na verdade, o que a gente pode fazer e não sabia que podia. No meu caso, foi esse, né? A gente está, entre aspas, preso em casa, não impede a gente de conversar com alguém, de ouvir alguém com algum problema. E as escapadinhas, pelo menos eu tenho saído da minha casa realmente só para ir ao mercado e atender essas demandas da associação, né? Comprar um pão, uma coisa que falte. Eu acho, né? Essa história do isolamento é complicada. A gente lá na página da associação sofreu muito distrato, né? Porque nós pedimos que as pessoas ficassem em casa. E eu vou até aproveitar esse espaço aqui. A gente não pediu para ninguém deixar de trabalhar. Nós não pedimos para quem tem que sair de casa trabalhar parar, não. A gente pediu para as pessoas não ficarem à toa na rua, como a gente tem visto. Vão ficar bravinhos comigo. Pois vão ficar bravinhos comigo, mas a verdade é essa. A gente tem visto, eu respondo pelo bairro, né? Se lá em Copacabana as pessoas estão andando lá no calçadão, não é lá que eu moro, e não é o bairro que eu represento o Jardim Sulacap.
Então, eu saí outro dia para dar bronca em pessoas que estavam ali nos aparelhos de ginástica, sem proteção nenhuma, todo mundo um grudadinho no outro. Então, assim, será que a gente erra em se preocupar com todos? Não sei. Eu vou saber lá na frente, né? Mas, assim, eu penso sim. Se existe o risco, a situação está muito séria nos hospitais, a gente tem visto aí, como a Andréia falou, não interessa onde viu a notícia. Ninguém está criando imagens ali de pessoas mortas dentro de saco amontoados, como a gente está vendo, né? Então, eu penso isso, saiam apenas para trabalhar. Agora, a gente não pode, né, amarrar uma coleira no pescoço da pessoa e trazer ela para casa, né? Aí vai de cada um. Aí é difícil, né? Esse tipo de controle é difícil. Para agregar só de informação a live, que obviamente é para falar da iniciativa do Caixotinho do Bem de vocês, é para agregar informação à live, para as pessoas saberem, o início de pessoas contaminadas e começou pela Zona Sul, porque, obviamente, o vírus veio de fora, veio de pessoas que têm uma condição financeira maior. Não à toa, Copacabana foi o bairro inicialmente mais atingido no início da pandemia, porque eram pessoas com mais condição financeira que estavam vindo de fora do país, e foi por onde foi a porta de entrada do vírus para o Rio de Janeiro. E aí agora as coisas mudaram, porque como as pessoas não estão respeitando o isolamento, nós por acaso estamos vendo 3 bairros da Zona Oeste entre os mais infectados, entre os 5 mais infectados, e já com muitas mortes, inclusive acontecendo em Campo Grande, em Bangu, em Realengo, até a Sulacap, que já tem 3 mortos oficialmente registrados. Enfim, o vírus é muito democrático. Então, veio pela elite, mas agora ela não quer saber mais de ninguém, não. Está pegando todo mundo, seja elite, classe média, pobre, ou seja, ainda tem esse dado estatístico importante. O momento da pandemia é um momento sério, não é brincadeira, é importante que, e aí eu, enfim, peço licença para elas para abrir a tela e falar para vocês que estão acompanhando essa live. O momento é de muita solidariedade, o momento é de muita ajuda, porque o isolamento social é a primeira vacina que dá certo para conter um pouco da pandemia. Então, você que está aí acompanhando nossa live, fica ligado nisso, isolamento social, já que o Brasil não tem condição de testar todo mundo, que seria a melhor solução no momento, sair testando todo mundo e descobrir realmente quem está ou não infectado, como não tem como fazer isso, o isolamento social acaba sendo o melhor caminho. Eu vou deixar as considerações finais para vocês, meninas, para poder dar mais um recadinho aí sobre o Potinho do Bem, e aí depois a gente finaliza a live, mas antes eu já passo aí que a Janaína Ribeiro botou um comentário lá para a Andréia, falando para a Andréia, fale comigo no privado sobre o contato dos síndicos dos condomínios. Ela está vendo como é que a gente começa a se ajudar? Já começa todo mundo se envolver de uma certa maneira. Então, assim, vai indo, né? Carla botou agora, Carla Alves Ferraz acabou de colocar uma mensagem que eu realmente recebi. Agora há pouco, quase 20 jovens jogando futebol no campo em frente ao Village de Sulacap. Essa informação, inclusive, eu passei para a Renata. Está no grupo, até saiu no grupo do grupo de zap do Sulacap News, a gente está colocando. E a gente, infelizmente, lamenta essas atitudes de pessoas que não estão tendo noção exata do que é uma pandemia. Mas, enfim, já tem lá uma mensagenzinha de alguém que está precisando de cesta básica, tá? A Renata e a Andréia já está lá, nos comentários da live, depois vocês podem ver com calma. Atividades coletivas, muita transmissão de vírus, absurdo. A Carla tem razão. Infelizmente, as pessoas não estão tendo exatamente a noção do que é isso. Enfim, considerações finais dessa live, do Caixotinho do Bem, Andréia. Fala aí. Um abraço. Obrigado por você ter. Eu espero que tempo pra gente. Que esse simples Caixotinho do Bem continue ajudando muitas famílias. É uma maneira da gente tirar um pouco as pessoas da rua, né? Vamos dizer assim, quem está em casa querendo fazer essa doação, no momentinho em que precisar comprar algo que vai comer, já sabe que pode encontrar um ponto dentro da Sulacap para fazer a doação, sem que as pessoas precisem ficar circulando pelo bairro, né? Então, a ideia do nosso Caixotinho do Bem é isso, é continuar com o isolamento, respeitando. As pessoas precisam entender que estão em casa, mas não estão de férias. O momento que você vai à rua para se distrair, você pode se infectar com alguém
as pessoas não vêm com letreiro e depois eles trazem para a nossa casa, para dentro da nossa família. Então, assim, gente, ó, acorda, não é férias, não. É isolamento social, o nome é esse. Senão seria pedido, entrem de férias, né? Mas não, é isolamento social. Então, vamos respeitar a situação, até que os médicos digam para a gente, com toda seriedade e segurança, vocês podem voltar, nós temos medicamento, nós temos vacina. Agora, enquanto só tem para um ou outro, eu acho que a gente tem que tentar criar mecanismos para poder ajudar as pessoas que estão em casa, como nós, sem ter muita gente circulando. Então, o Caixotinho do Bem faz esse papel, tá? Fez uma comprinha, encontrou um Caixotinho do Bem na Sulacap, pode deixar um quilinho lá que você vai estar ajudando famílias que hoje se vêm passando necessidade, tá bom? É isso. Obrigado, André. Valeu pela participação aqui com a gente. Antes de eu passar a bola para a Renata, para mim fazer as considerações finais dela, eu queria até aproveitar a live para dar uma informação que teve um ruído de comunicação aqui nas redes sociais de Sulacap News, que as pessoas acharam que eu fiquei com Covid. Mas, na verdade, foi um outro rapaz que também toma iniciativas de fazer ajudas comunitárias, e ele mandou a mensagem dizendo que estava doente, mas que as doações podiam continuar pelas contas bancárias que ele sempre disponibilizou. E aí, por um erro de comunicação nosso lá, ficou a impressão de que eu que estava doente. Não, gente, eu estou falando porque a Helena Forgani Fior até acabou de falar, mandar mensagem dizendo que, olha, dá bem que eu estou bem. Não, eu estou bem, eu não fiquei doente, eu estou tomando todas as precauções. Aqui em casa só eu que saio para poder fazer compra, essas coisas, essencial. Que quando eu volto é uma operação de guerra, tirar sapato do lado de fora, eu tiro a roupa na entrada de casa, já dentro de casa, obviamente, mas eu tiro a roupa dentro de casa, a roupa vai toda para lavar e eu vou direto para o banho, não encosto em nada dentro de casa. Então, é uma operação de guerra para a gente que tem que sair para fazer compra, para ir em busca de algum serviço essencial, e quando volta é uma operação de guerra. Mas, graças a Deus, eu não peguei não, tá? Pode ficar tranquilo, e estou me cuidando muito. Quando eu saio, minha esposa está no meu pé, que tem que álcool gel, máscara agora, que eu também passei a usar depois da obrigação que o prefeito colocou por decreto, enfim, todos vamos cuidando de nós. Mas, Renata, considerações finais do Potinho, e aproveitando a mensagem, Renata, não deixa as pessoas reclamar, o que importa é que a gente tem que fazer o nosso papel é de avisar. É isso aí. Até a minha internet resolveu me sabotar hoje, né? Vamos lá. Primeiro, você está falando potinho, não é potinho, é caixotinho. Olha só, gente, eu queria deixar pequenos esclarecimentos com relação às doações, já até me chamaram aqui no WhatsApp. As doações, nós estamos direcionando aos moradores do Jardim Sulacap. Eu penso que tenham outros bairros com problemas, mas a gente mal está dando conta das pessoas daqui. Então, a gente não tem como direcionar para outros bairros, tá bom? Se, de repente, depois dessa live, as doações aumentarem muito, a gente vai procurar essas pessoas, né? Quem sabe? Então, a primeira informação que vocês têm que ter é essa, tá? Está direcionada aos moradores da Sulacap, que é a área da Associação de Moradores. Peça um morador para preencher uma ficha. Gente, essas fichas, elas não vão para nenhum meio de comunicação. É uma forma que eu tenho de ter um controle de quem está recebendo, de acompanhar essas famílias, tá? As estão sendo direcionadas mesmo. Eu não sei se o áudio está funcionando para todo mundo. A Renata, para mim, está sendo bem baixinho. Não, eu parei de escutar. Vocês estão me vendo? Eu estou vendo você. A Renata, o áudio ficou bem baixo. Renata, fala para ver se o áudio... Vê se melhorou aí agora. Melhorou. Agora melhorou. Sim. Então, o que acontece? Vê se o teu dedo está no microfone. Já olhei, não é não. Ainda está baixo de novo. Sumiu sua voz, Renata. Eu não sei. Gente, não estou encostando em nada, é sabotagem. Fica aí. O celular está colado já aqui em mim. Então, as pessoas preenchem essa ficha, que é uma forma da gente acompanhar essas famílias.
no pós-pandemia, né? Durante e pós, tá? Mas isso não vai para nenhum meio de divulgação, então só para as pessoas entenderem isso. Outra questão que a gente também tem que divulgar é que a gente tem 2 hortas comunitárias no bairro. E essas hortas também estão abertas para as pessoas pegarem doações lá. A gente só pede sempre isso, que entre em contato conosco, porque devido à pandemia, não tem pessoas o tempo todo como tinham antes. Outra coisa que tem morador aqui me perguntando no WhatsApp. Não, nenhum político está envolvido nesse projeto. Não. Sendo que, se algum político aparecer querendo doar, claro que nós iremos aceitar. Com certeza. Vou mais além. Alguns políticos foram procurados pela associação, sim, para ajudar na doação. Mas, infelizmente, a resposta que a gente teve foi o silêncio. Tá? Então, eu acho muito importante deixar isso claro, tá bom? A gente não recusa a ajuda de ninguém, procuramos mas, infelizmente, está difícil. Madruga, não sei se você, no tempo que eu fiquei offline, mencionou a ajuda que a gente teve da Zona Oeste Mais Saneamento, né? Eu vou frisar aqui, porque as pessoas estão me perguntando, até falei para a Andréia, para que a gente não está precisando de doação agora no momento de detergente e sabonete, porque nós recebemos esse número grande. Então, a gente divulgou isso na página, tá? Mas a gente está aproveitando a live, porque aí o que a pessoa gasta comprando um detergente e um sabonete, já dá para ela comprar 1 litro de leite, né? Que vai ajudar muito. Então, assim, a gente agradece, tem os comerciantes que estão envolvidos, os que virão, que eu tenho certeza que vão aparecer mais pessoas, tá? Quem quiser e puder doar, a gente vai aceitar. Tenha um pouquinho de paciência, às vezes eu estou no trabalho, eu não consigo atender o WhatsApp na hora, mas eu vou responder vocês e vai dar tudo certo. E que esse momento, o que, assim, eu tiro de bom, tá? Eu vou falar, porque o que a gente tira de bom tudo a gente tem que tirar alguma coisa boa. Uma vez eu ouvi uma moradora falar para mim que a Sulacap se sabota. E aquela frase ficou na minha mente, né? Eu meditei muito sobre ela. Então, que seja um momento para a gente mostrar que a gente não se sabota. E que se precisou de uma pandemia dessa para as pessoas se unirem mais, para as pessoas verem a importância que uma associação de moradores tem. Não são os diretores da associação que são importantes, são os moradores que fazem parte dela. E isso o pessoal da Sulacap precisa ainda entender. A associação está aqui para representar eles, com eles. Sozinha, eu e 3 diretores, a gente não move nada. Tá bom? Então, eu queria deixar esse recado, que as pessoas se aproximem para ajudar, para ser ajudado, para conversar, para conhecer. Isso é muito importante aqui. E agradecer o apoio aí do Sulacap News, que não, a associação não briga com o Sulacap News, gente, tá? A associação e o Sulacap News são parceiros. Muita coisa eu não consigo, eu recorro ao Sulacap News. E ele fala comigo, vamos parar de espalhar essa fake news aí, tá bom? Um beijo aí para todo mundo. É verdade, isso é uma fake news que roda muito por aqui, que as pessoas acham que a associação briga, ou a gente briga com a Associação de Moradores. O que não é verdade. A Associação de Moradores é uma instituição civil que precisa de ajuda, colaboração, doação, tudo que for possível. Agora, é uma vergonha, e aí eu vou dar uma de Boris Casoy aqui, é uma vergonha político não ajudar a Associação de Moradores. É uma vergonha. Vocês ganham mais de 20 mil reais na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, ganham mais de 20 mil reais, um monte de auxílio, um monte de dinheiro, vocês estão cheios de dinheiro, agora estão trabalhando de casa, não estão nem indo para a Câmara trabalhar, já não trabalham todo dia, só trabalham de terça, quarta e quinta, e às vezes, agora estão trabalhando só online, e tem político cara de pau que está faltando, inclusive, as sessões online, porque é do grupo de risco. Assustador. Olha, é assustador. Essa galera ganha dinheiro pago pelo imposto do povo e essa galera não está trabalhando, está só de casa fazendo sessão plenária virtual e fazer silêncio ao pedido de uma associação de moradores para doar
alimento. Olha, eu tinha muita vontade de dar nome a esses bois, mas aí seria ofender os bois. Então, assim, é extremamente decepcionante que políticos tenham recebido mensagem da presidente da Associação de Moradores da Sulacap suplicando ajuda e alimentação, porque tem gente que está precisando, e o silêncio ser a resposta. É assustador. É assustador. É um momento político que a gente vive, em que as pessoas preferem muito mais brigar umas com as outras do que buscar solidariedade para ajudar o próximo. Como o Boris Casoy diria, isto é uma vergonha. Ai, meu Deus do céu. Uma vergonha. Agradeço a Andréia, agradeço a Renata, parabéns pela iniciativa de vocês. Depois vocês olham as lives, a live e os comentários, muita gente ajudando para poder contribuir com vocês. Parabéns pela iniciativa de vocês. Depois, Renata, olha um pouquinho mais os comentários, que tem algumas denúncias que também foram colocadas lá. É bom, importante para você dar uma olhada e repassar para as autoridades. E outra coisa importante, o Disque Aglomeração da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro está funcionando, gente. Basta ligar um 746. Pelo WhatsApp também funciona. E aí, por lá, vocês também podem fazer suas denúncias. Ou pelo telefone ou pelo WhatsApp. É o Disque Aglomeração, onde vai, obviamente, como a galera do futebol, tentar parar com essa gente que não tem ideia do mal que está fazendo, uma pandemia mundial, que quando foi decretada a pandemia mundial em março, só tinham 80 mortos. Eu não vou nem dizer quantos mortos o planeta tem hoje, eu vou dizer que só no Brasil a gente já está suplantando o número de 7 mil mortos. No Rio de Janeiro, na capital, nós vamos chegar muito rapidamente a um número assustador de 1.000 mortos. Ou seja, está morrendo gente. Não é hora de brincadeira, não é hora de discussão política, não é hora de dizer quem é de direita, de esquerda, de centro, do meio ou do quinto dos infernos. A hora desse momento é ser solidário, cuidar dos seus, cuidar dos nossos, cuidar de todas as pessoas que estão envolvidas. Se sair, for necessário para ir para a rua, gente, use máscara. Se não tem necessidade de sair para a rua para nenhum serviço essencial, não saia. O isolamento é isso. O lockdown, que é fechar tudo e as pessoas serem proibidas de ir para a rua, já é uma realidade no Brasil, em 3 cidades, incluindo, obviamente, a cidade de São Luís do Maranhão. Mas é uma possibilidade que até lá no norte do país já está se chegando perto. Então, vamos respeitar mais o isolamento, respeitar os outros. Você pode não sentir nada, nem ter nada, mas pode contaminar alguém e essa pessoa pode morrer. Beleza? Gente, obrigado. Obrigado, André. Obrigado, Renata. Parabéns pela iniciativa. Que não o potinho, o caixotinho vira um caixotão do bem e tenha muito mais... Vou dizer para vocês que vocês tenham muito trabalho, hein? Um forte abraço, galera. Fim de transmissão. E a gente em breve aparece aqui com mais algumas autoridades. A gente vai fazer mais dessas lives para também trazer um pouco mais de informação. E, claro, boa notícia como essa. Que bom, né? Abrimos nossa sessão de lives com uma bela notícia. Uma bela notícia, né? O caixotinho do bem está bombando e, se Deus quiser, vai bombar mais. Galera, um forte abraço, boa noite, se cuidem de todos. Isolamento social é regra, vamos salvar vidas. Um abraço. Outra. Tchau.